Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais essa transmissão do Lar Espírita Casa do Samaritano, onde nós vamos conversar um pouco sobre mais um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, antes da gente iniciar a nossa conversa de hoje, e também para facilitar a nossa harmonização e para aguardar que mais alguns colegas cheguem, vamos ler uma mensagem do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Concede ao teu próximo os mesmos direitos e favores que esperas dele receber. O egoísmo é doença que envenena a alma. O amigo ao teu lado anela por espaços para viver, conforme ocorre contigo. Lembra-te de não lhe interditar a oportunidade. O que te está reservado, aprende a repartir. Então, pessoal, com essa prece, eu vos convido, ou com essa mensagem, eu vos convido a fazermos a nossa prece, para iniciarmos o nosso diálogo. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos. Pai de infinita bondade, mais uma vez obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estudo, por mais uma oportunidade de aprendizado, por mais um dia que se inicia, por mais uma semana. Obrigado pelo dom da vida, pelos familiares, pelo lar, pelos amigos. Que saibamos aproveitar, Pai, cada oportunidade de aprendizado para cada vez mais estarmos próximos a Ti, em atitudes, em palavras e em pensamentos. Que o Teu amor se faça presente em cada um dos nossos corações, leva a paz e a harmonia aos irmãos que se encontram enfermos, que passam por situações de guerra, por qualquer outro tipo de dificuldade. Que não percamos a fé em Ti. Obrigado, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Então, pessoal, mais uma vez bom dia, aqueles que chegaram agora. Eu me chamo Alan Coach. Nós vamos conversar um pouco sobre mais um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, especificamente, o tema que se encontra no item 9 do capítulo 17. Esse tema ele tem como título Os Superiores e Inferiores. O capítulo 17 ele tem como título central para todas as mensagens o tema Sede Perfeitos. Jesus ele trouxe essa orientação de sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ela se encontra lá no Evangelho de Mateus, e Jesus trouxe esse ensinamento a cada um de nós durante o Sermão do Monte, quando ele nos trouxe essa orientação, quando ele trazia à humanidade daquela época ensinamentos estes que valem até hoje para todos nós, que servem como um guia de orientação, mas também como desafio. Pois são lemas, digamos assim, orientações que nos levam a buscar sempre nos comprometer com esse avanço moral. Devemos ouvir e compreender a palavra de Deus, mas sobretudo também aplicá-la. Quando Jesus nos trouxe esse parâmetro de sede perfeitos, como nosso Pai Celestial é perfeito, Ele nos chama ao trabalho, Ele nos chama à reforma íntima. Reforma íntima é essa que vai buscar que tenhamos que combater alguns males, alguns erros que ainda cometemos, alguns tropeços, e o trabalho que vai nos ajudar a aprimorar todo esse ensinamento, tudo isso que Jesus nos proporcionou. Então, Jesus continua nos dizendo que o homem foi criado à própria imagem e semelhança de Deus. Nesse momento, ele nos faz entender que fomos criados não no sentido físico, mas a semelhança que trazemos de Deus e que devemos buscar encontra-se sobretudo no sentido moral, no sentido de buscar cada vez mais, buscar alcançar esse modelo e guia que nós temos. Sabemos que enquanto criaturas não conseguiremos alcançar a perfeição divina, mas temos aí um parâmetro de busca constante, mesmo sendo inalcançável, mas nos coloca sempre na condição
de buscarmos nos aprimorar constantemente, sabendo que esse é um processo contínuo. Embora não tenhamos o conhecimento concreto, como nos diz lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec, ainda não temos o conhecimento concreto de todos os atributos divinos, mas nós já temos um grande parâmetro que é o suficiente para nos fazer avançar nesse estágio evolutivo que nos encontramos. Que consigamos aproveitar cada oportunidade de trabalho, buscando sempre aplicar o Evangelho em nossas vidas. Porque, como nos diz Emmanuel, a missão do Evangelho é conduzir as criaturas até Deus. Então esse é o valor primordial do Evangelho, é nos conduzir até Deus, nos fazer, através dos seus ensinamentos, nos ligarmos cada vez mais a eles. Mas, para isso, o primeiro passo que devemos ter, a primeira postura que devemos adotar é buscar nos desmaterializar. Não no sentido físico, mas nos desmaterializar no sentido do apego, no sentido das ligações às questões terrenas, às nossas paixões terrenas, no sentido de que o nosso objetivo de vida ele não deve estar apenas centrado no campo material. E assim surge o modelo de aplicação da nossa fé, que não é apenas acreditar em Deus, é saber sentir o Deus dentro de nós, saber aplicar esses ensinamentos dentro de nós. E devemos e podemos sempre mostrar essa fidelidade, mostrar que somos fiéis a Deus, tendo a certeza de que mesmo diante das dificuldades, nós não somos ali injustiçados. Nós estamos ali como aprendizes, colocar a humildade em nossa conduta para entendermos que é algo necessário para que consigamos avançar. Então, sentir o Cristo, ele está mais intimamente ligado à nossa forma de agir, à postura que adotamos diante das situações que surgem em nossa vida. E isso é a fé prática. Isso é nos colocar ao trabalho como colaboradores da evolução universal e não apenas da nossa evolução individual. Mas o que é que nos impede avançar? O que é que nos impede essa aproximação com Deus? É justamente essa nossa imaturidade no senso moral. A questão de que muitas vezes ainda deixamos nos levar por julgamentos ligados às concepções materiais, julgamentos que ainda são tomados de orgulho e de vaidade, de situações que surgem em nossa vida e que deixamos esses sentimentos falarem mais alto na hora de tomarmos uma decisão. E justamente aí que reside a aplicação do Evangelho. Entendam que o Evangelho ele está posto e está disponível a todos. Ele não seleciona casta, ele não seleciona evolução intelectual. Ele está acessível a todos que quiserem se aproximar de Deus. E isso justamente fica claro na pergunta 780 do Livro dos Espíritos, de que o progresso ele exige esse amparo intelectual, porque a partir do momento que aprimoramos a nossa inteligência, o nosso conhecimento, nós passamos a ter a capacidade de distinguir o bem do mal. Nós passamos a ter a capacidade de fazer julgamentos racionais das situações que surgem em nossa vida e que vão pautar as nossas decisões de conduta. E como nos diz Joana de Ângeles, nós passaremos a alcançar um nível de consciência que nos fará brilhar a nossa luz, que nos fará fazer a diferença onde estamos, que nos fará colaborar com a evolução do meio e daqueles que se encontram ao nosso redor. Mas isso também vai exigir de nós a vigilância, a sempre nos mantermos atentos às situações que surgem, que podem nos fazer tropeçar. E Joana de Ângeles continua, porque muitas vezes nós deixamos que a sombra ela eleja o prazer ao invés do dever. Nós deixamos que os nossos anseios materiais falem mais alto e nos impeçam de cumprir esse dever moral que temos de avançar e de sermos fiéis a Deus.
Então, pessoal, entrando especificamente na mensagem do tema de hoje, que é superiores e inferiores, percebam que ela está posta no capítulo 17, entre duas outras mensagens. Anterior a ela, nós temos a mensagem do homem de bem, que faz com que a gente perceba de que o verdadeiro homem de bem é aquele que busca combater as suas paixões, não é aquele que apresenta uma perfeição imediata, é aquele que busca progredir, identificando os seus erros e tentando fazer diferente diante deles. E posterior a essa mensagem, nós temos o homem no mundo, que demonstra que temos que ter a percepção de que ainda não somos espíritos puros, de que ainda não somos perfeitos e que devemos aproveitar as oportunidades e as ferramentas que temos à nossa disposição. E isso se dá nesse processo encarnatório, isso se dá no meio familiar, no meio de trabalho, no meio de estudo, nas situações de controvérsias que surgem na nossa vida, que testam a nossa paciência. Então, que saibamos aproveitar cada oportunidade. E tendo a certeza de que essa vontade de ter uma superação, de ter uma melhoria, deve ser algo constante em nossas vidas. Eu não devo me colocar como alguém que quer me modificar, como alguém que quer mudar a minha conduta para o bem e apenas me apresentar assim àqueles a quem quero agradar. E quando eu saio daquele meio ou quando eu chego na minha casa, por exemplo, eu ajo totalmente diferente. Então, são ações que devem surgir em todos os momentos e em qualquer lugar em que estejamos. E é justamente aí que, em mais uma mensagem, o Evangelho vem nos trazer que essa busca da perfeição também nos remete à situação em que nos encontramos em grau de superioridade ou inferioridade. Mas entendamos aqui que não é a superioridade trazida pela percepção humana de que superior é aquele que detém o poder, de que superior é aquele que manda, e que inferior é aquele que deve obedecer ou que é menos favorecido socialmente. Entendamos aqui a superioridade como aqueles que vêm com a missão e o dever de orientar. E os inferiores, aqueles que ainda vêm na condição de passar por situações de tirar o aprendizado dessas orientações. Que existe esse nível de conexão entre aquele que orienta e aquele que aprende. Uma conexão mais direta, já que todos nós estamos em aprendizados constantes. E é justamente aí que inicia a mensagem dizendo que quando Deus permite alguém a vir com essa autoridade, com essa possibilidade de orientar, de ensinar, depois ele deve prestar contas no sentido de que a sua consciência vai fazer ele entender. Lembram que no avanço da perfeição, Joana diz que atingimos um nível consciencial a ponto de nos elevarmos moralmente. Então a nossa própria consciência vai nos questionar: que uso fizeste da autoridade? Que males evitaste com essa autoridade? Que progresso facultaste? Ou seja, se temos um conhecimento mais apurado de algo, estamos aqui para ajudar o nosso irmão a se reerguer. Estamos aqui a ajudar o nosso irmão a não mais tropeçar ou a evitar esse tropeço. Esses são os males que evitamos. E talvez estaremos também, além de progredindo, ajudando aquele irmão a avançar no entendimento de alguma situação. E isso também é fazer emprego da riqueza, da fortuna que Deus nos proporciona. Como nos diz lá o Evangelho, o próprio Evangelho, quando eu emprego a riqueza, eu faço um bom uso de tudo que Deus me deu de uma forma vasta, para que eu possa fazer a diferença. Não apenas em capital, não apenas em dinheiro. Então, empregar essa riqueza também é fazer um bom uso dessa autoridade de orientação que eu estou incumbido de ter durante a minha jornada. E o que eu tenho que entender é que durante toda a minha jornada, embora eu esteja numa situação que Deus me permitiu repassar essa orientação, eu não sou detentor
de nada daquilo que me foi concedido. Eu não sou detentor daquela autoridade totalmente. Justamente porque, se eu não fizer um bom uso dela, Deus ele pode me retirá-la de mim para que eu aprenda de que eu tenho que também trabalhar a humildade, de que eu também tenho que fazer bom uso das oportunidades que me são dadas. Então eu não posso dizer que eu sou o detentor do poder, porque eu também posso depois vir numa situação de aprendiz, daquele que precisa de orientação. E por isso que a autoridade, ela não é só um benefício, ela também pode vir como uma missão ou como uma prova, porque ali eu tenho a oportunidade de trabalhar o meu senso moral, o meu senso de justiça, a minha humildade, trabalhar as situações que vão fazer eu transformar o meu orgulho em compreensão, calar a minha vaidade e colocar a humildade diante das minhas ações. E o Evangelho deixa claro que uma das melhores formas de pautarmos tudo isso, além do conhecimento e do aproveitamento, é através do exemplo. Pois o exemplo, ele educa mais, ele ensina mais do que qualquer palavra. E é justamente por isso que Jesus veio ao nosso meio. Ele veio com a missão de exemplificar o Evangelho. Veio com a missão de nos guiar nesse sentido de nos avançarmos para nos ligar a Deus. Lembram quando eu coloquei lá no início que a missão do Evangelho é conduzir as criaturas até Deus? Então foi justamente isso que Jesus veio fazer aqui na Terra. Servir de guia e de orientação. E mais do que as palavras que estão postas, o seu exemplo é o maior parâmetro que podemos ter de conduta no estágio em que nos encontramos, para nos guiarmos até Deus nessa aplicação do Evangelho. E é por isso que a literatura espírita nos diz, o Livro dos Espíritos nos esclarece, que nessa jornada devemos ter indulgência para com o nosso próximo, devemos entender as suas fraquezas, e para conosco nós devemos buscar ser severos com as nossas ações. Porque antes de eu querer modificar o outro, antes de eu querer a iluminação do outro, eu tenho que fazer brilhar a minha luz. Eu tenho que buscar a minha iluminação cumprindo as minhas próprias obrigações. Como é que eu vou querer cobrar que o outro cumpra alguma obrigação se eu não cumpro nem as minhas? Que exemplo eu estou dando disso? E isso seria fazer mau uso dessa superioridade em parâmetro de orientação que me é permitido. E o Evangelho continua dizendo que quando Jesus nos permite ter essa oportunidade de orientadores, de superiores, não é para que o próximo, aqueles que estão próximos a nós no intuito de aprender, sejam escravos da nossa vontade e nem sejam instrumentos dos nossos caprichos. Certo? Porque para Deus não existe distinção social. Temos que entender que se hoje estamos nessa condição, amanhã poderemos estar em outra. Que somos iguais perante a Deus. Não existem privilégios. Existem, sim, reconhecimento do seu merecimento. De qual aplicação você está fazendo das ações e de como você está aproveitando as oportunidades que lhes são dadas. E isso dá a você merecimento e reconhecimento, e não privilégios. Por isso, embora tenhamos as oportunidades, algumas vezes, de uma forma mais satisfatória, mas que sejamos gratos a Deus. E que consigamos acompanhar essa situação aproveitando ao máximo esse aprendizado. E aqueles que vêm em situação de aprendizes, de subordinados às orientações de alguém, também têm deveres a cumprir, também tem missões, também tem situações de aprendizado e, sobretudo, de humildade e de resignação, para não se achar injustiçado ou abandonado ou se colocar em lamentações infundadas ou em lamentações eternas. Aprender a resignar-se, aprender
a buscar trabalhar para sair daquela situação e a seguir as orientações que lhes são dadas. Então, que eu saiba que não é negligenciando o trabalho que eu vou melhorar. E é por isso que eu estaria cometendo uma falha, porque eu estaria levando prejuízo àquele que confiou as suas orientações a mim. E vamos levar isso no parâmetro da confiança que Deus depositou em nós. Porque nenhuma situação pela qual passamos é em vão, pessoal. E quando eu viro as costas para aquilo, quando eu me coloco numa situação em que eu não quero vivenciar aquilo, que eu fujo das minhas obrigações, eu estou negligenciando o trabalho e eu estou deixando de ser fiel a Deus. Lembram daquela confiança e daquela fidelidade através da minha fé, através da minha conduta? Então que eu também saiba aproveitar os momentos de dificuldade e de aprendizado para aplicar essa confiança, para aplicar esse momento de aprendizado através do trabalho, muitas vezes através da dor, mas que é uma dor necessária para eu avançar espiritualmente. Então, que eu entenda que todas as vezes que eu me afasto de um caminho reto, eu depois terei que refazer aquela lição que eu abandonei. E isso não é diferente em nossas vidas. Se eu estou no meu momento escolar e negligencio o ensinamento do meu professor, eu vou repetir de ano. Ou então eu não avanço e não concluo o meu curso. E por que na justiça divina seria diferente? Se em algum momento eu negligenciar aquela oportunidade, aquele aprendizado, eu não estou isento dele. Uma hora ou outra eu vou ter que passar por aquele aprendizado, senão eu não avanço. Então que eu consiga justamente ter esse dever no sentido de expandir a minha consciência, me aproximando de Deus, me aproximando de boas condutas, me aproximando da minha, buscando bens celestes que me façam desenvolver virtudes ao invés de paixões. Porque quando a gente vai buscar o significado da palavra, dentre vários outros, significa que dever é estar em agradecimento. Então, quando cumprimos os nossos deveres para com Deus, os nossos deveres como cristãos, nós estamos em eterno agradecimento a Deus. Nós estamos sempre buscando nos aprimorar e centralizando a nossa vontade no melhoramento espiritual e também entendendo que enquanto eu me melhoro, o meio também se melhora, o outro também aprende com a minha conduta. Então, antes de eu cogitar apenas colher, de eu querer resultados, que eu contribua com a plantação, que eu contribua com a sementeira, que eu seja aquele semeador que não só joga semente, mas que cuida da semente para que ela consiga germinar, para que ela não morra, para que ela possa dar frutos. E tudo isso, gente, tem apenas um ensinamento simples que Deus nos trouxe através da sua doutrina, que é totalmente baseada no amor. E isso fica claro para nós através dos ensinamentos de Emmanuel e de Joana de Ângeles. Quando Emmanuel, no livro Consolador, nos diz que o elemento esclarecedor de qualquer dúvida que temos para desenvolver nossas qualidades fraternais se encontra única e exclusivamente em um ensinamento: amar ao próximo como a nós mesmos. E Joana de Ângeles, ela nos explica de forma bem detalhada o que é aplicar o amor em nossas vidas. Então, lendo as palavras de Joana no livro Jesus é o Evangelho à luz da psicologia profunda, Joana nos diz: o amor ao próximo recomendado pode ser definido como companheirismo, solidariedade no sofrimento e na alegria, amizade nas situações embaraçosas, capacidade de desculpar sempre, produzindo uma vinculação afetiva que suporte os atritos e os conflitos típicos de cada qual. E ela ainda avança: amar o inimigo
é não lhe retribuir a ofensa, não o detestar, não o conduzir no pensamento, conseguir libertar-se da sua agressividade. Então que consigamos buscar e aplicar pelo menos parte dessas orientações na nossa conduta diária. Eu só tenho a agradecer, gente, essa oportunidade de diálogo com todos vocês, essa oportunidade de aprendizado e esses ensinamentos valorosos que fazem a diferença na nossa jornada. Então agora eu vos convido mais uma vez a fazermos a nossa prece, para continuarmos os nossos afazeres, para iniciarmos a nossa semana em harmonia. Aqueles que desejarem, o vídeo estará disponível nas redes sociais do Lex, podem assistir novamente, podem compartilhar. Então, aqueles que desejarem, podemos fechar os olhos e queremos te agradecer, Senhor, pelas tuas bênçãos, pelos teus ensinamentos, pela oportunidade de avançar que o Senhor nos concede através das constantes situações que vivenciamos. Te agradecemos pela oportunidade da vida, pelos familiares, pelos amigos. Que saibamos, Pai, ser gratos a Ti, tendo atitudes, palavras e pensamentos que sejam condizentes com os Teus ensinamentos de amor e caridade. Dê-nos sabedoria diante das dificuldades e que não deixemos fraquejar na nossa fé. Obrigado, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, pelo Teu infinito amor. Leva o consolo a cada irmão em dor e sofrimento, esteja no plano físico ou espiritual. Que a Tua luz, o Teu amor envolva cada um dos nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Mais uma vez, obrigado, pessoal, a todos que nos acompanharam até aqui. O vídeo estará disponível, mais uma vez, reforçando, nas redes sociais do Lex. Eu só quero agradecer a oportunidade. Foi um diálogo valoroso. Tenham todos um bom dia e até a próxima.